Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e nesse vídeo eu vou mostrar 3 exemplos do cálculo de momentos de inércia de figuras planas simples. Então, vamos lá. Calcular os momentos de inércia ix e y e o produto de inércia ixy em relação aos eixos ortogonais x e y indicados para as figuras a seguir. Então, esse enunciado é para os 3 exemplos que eu vou mostrar. Então, calcular o momento de inércia dessa figura aqui, no caso um retângulo de 60 por 50 milímetros, em relação a esses eixos x e y que estão indicados aqui na figura, que estão com as distâncias indicadas em relação ao retângulo. Então a pergunta é qual é o momento ix, qual é o momento de inércia y e qual é o produto de inércia ixy dessa figura, né, desse retângulo aí maciço, em relação a esses dois eixos. Então a primeira coisa para calcular o momento de inércia é partir do centro de gravidade da figura. Então nós desenhamos eixos, eu desenho eixos aqui que passam pelo centro de gravidade da figura, eixos paralelos ao x e ao y, e o centro de gravidade de um retângulo é muito simples de se obter, é o cruzamento das diagonais dele, né? A intersecção das diagonais dele fica no centro geométrico dele, né? Na metade dos lados, né? do retângulo. Então o primeiro passo é localizar o baricentro da figura, desenhar os eixos que passam, né, pelo baricentro, os eixos centrais, e para não confundir com x e y, eu coloco uma barra em cima dos eixos que passam pelo baricentro. Essa nomenclatura é livre, eu chamo de x barra e y barra. Então, ó, esses eixos x barra e y barra vão ser o nosso ponto de partida para chegarmos nos eixos desejados. Então aqui nós temos a altura do retângulo é 50 milímetros, então eu tenho 25 e 25, e aqui a base é 60, eu tenho 30 e 30 milímetros. Agora, vamos calcular, né, partindo desses eixos para chegar no eixo x. Para isso nós usamos o teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner. Mas, para usar o teorema de Steiner, eu preciso saber a distância entre o eixo x central e o eixo x, cujo momento em relação ao qual, né, eu quero calcular o momento de inércia. Então, o eixo x e o eixo x barra, a distância deles era 25 milímetros, que já é o espaçamento, né, a distância da figura em relação ao eixo x, mais a metade da figura, que por coincidência, né, a metade do retângulo aqui da altura, que por coincidência também vale 25. Então, essa distância vale 50 milímetros. Vale 25 mais a metade de 50, que é 25, dá 50 milímetros. Quando eu prolongo esse eixo x barra, estou indicando aqui com o mouse, eu encontro a coordenada y aqui, né, o eixo y, na coordenada mais 50. Portanto, esse dx é mais 50. Quando o eixo central está acima do eixo de cálculo desejado, o dx é positivo. Se estivesse abaixo, seria negativo. Se estivesse abaixo, eu prolongasse o x barra para cruzar no eixo y, ele cruzaria numa coordenada negativa. É exatamente isso o dx. Então, o dx nesse caso é 50 milímetros, positivo. Agora é só aplicar o teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner. Ix é igual a ix barra mais a área vezes dx ao quadrado. O momento de inércia em relação ao eixo novo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro, mais a área da figura vezes a distância entre os dois eixos ao quadrado. Isto vale para momentos de inércia em relação a eixos paralelos ao momento que passa pelo baricentro, né, o eixo que passa pelo baricentro. Então aqui, ó, substituindo ix. O ix bar para um retângulo, isso já foi mostrado em outro vídeo, ele vale base vezes a altura ao cubo sobre 12, em relação ao baricentro. Então o ix bar eu sei quanto é que vale, bh3, né, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Mais a área do retângulo é base vezes a altura, vezes dx ao quadrado. Agora é só substituir os valores e calcular. O ix vai ser, a base é 60 milímetros, a altura 50. Então o x vai ser 60 vezes 50 ao cubo sobre 12, mais base vezes altura, 60 vezes 50, vezes 50 ao quadrado. Esse é o dx ao quadrado. O ix aqui dá 8,125 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, ou seja, 8.125.000. Então, o ix é isso, é 8,125 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Se eu quisesse ou precisasse trabalhar no sistema internacional, a unidade de momento de inércia no sistema internacional é metros a quarta. Para eu converter 1 milímetro a quarta em 1 metro a quarta,
é muito simples. Aqui eu vou mostrar uma maneira bem direta de, né, para chegar ao fator de conversão. 1 milímetro a quarta é 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 1 milímetro. E cada milímetro é 10 a menos 3 metros. Esse mili sozinho é 10 a menos 3. Então o que acontece? Vai ser 10 a menos 3 multiplicado por 10 a menos 3 multiplicado por 10 a menos 3 multiplicado por 10 a menos 3. Multiplicação de potências da mesma base, base 10, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Isso vai dar 10 a menos 12 metros a quarta. 1 milímetro a quarta é igual a 10 a menos 12 metros a quarta. Daí, se eu quisesse converter para metros a quarta, bastaria eu fazer 825 vezes 10 a sexta. 1 milímetro a quarta aqui é 10 a menos 12 metros a quarta. Aí daria 825 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Esse é o momento de inércia Ix, né? Mas eu vou continuar representando por milímetros a quarta. Aqui eu não vou utilizar esse momento de inércia em cálculos. Aqui eu só vou calculá-lo. Então eu vou continuar usando em milímetros a quarta, tá? Eu vou continuar calculando tudo em milímetros a quarta. Se quisesse fazer a conversão, eu simplesmente multiplicaria por 10 a menos 12. Então agora calculando o y, né? Nós calculamos separadamente x e y e o produto de inércia xy. O y, aqui eu tenho o eixo y, está à esquerda da figura, e aí eu traço o eixo y barra passando pelo baricentro da figura, como eu indiquei aqui, né? Está aqui o y barra e o eixo y está à esquerda da figura. E a distância é 15 mais a metade de 60 até chegar no eixo, que é o 30, né? 15 mais 30 dá 45. Então, ó, o dy vai ser 15 mais a metade de 60, que é 30, 15 vai dar 45. 15 mais 30, 45 milímetros. E lembrando, nesse caso dá mais 45, porque eu prolongando o y barra aqui, eu cruzo o eixo x na coordenada mais 45. Esse é o dy. E agora é só substituir, usar o teorema de Steiner, né, o teorema dos eixos paralelos. E y é igual a y barra mais a área vezes dy ao quadrado, distância entre os eixos y. O y barra para um retângulo, tal, em relação, né, o eixo que passa pelo baricentro, o eixo vertical, paralelo ao lado, ele vale hb ao cubo sobre 12. Mais a área é base vezes a altura, vezes dy ao quadrado. Lembrando, o momento de inércia de uma figura em relação ao baricentro, cada figura tem a sua expressão, porque o momento de inércia depende do seu formato. Então, para os retângulos, é hb ao cubo sobre 12, o y barra. Aí tem a variação devido ao teorema dos eixos paralelos, que faz com que o momento de uma figura em relação a esse eixo paralelo seja diferente, né? Mude, né, em relação ao eixo original. Então, no eixo y, em relação ao eixo y, tem essa soma. Substituindo os valores vai dar, y vai ser 50 vezes 60 ao cubo, a base, a altura é 50 e a base é 60. Então, bh ao cubo sobre 12, perdão, hb ao cubo sobre 12 vai ser 50 vezes 60 ao cubo sobre 12, mais 60 vezes 50, base vezes a altura, vezes dy ao quadrado, que é 45 ao quadrado. Isso vai dar 6.975 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Se eu quisesse converter para metros a quarta, eu multiplicaria esse valor por 10 a menos 12, conforme mostrei no cálculo do Ix. E para concluir, eu já não preciso desenhar mais nada. Eu já tenho todos os valores obtidos, né, dx, dy. O xy a gente já aplica o teorema direto de Steiner. xy é x barra y barra mais a área vezes dx vezes dy. xy é x barra y barra para um retângulo vale zero. O produto de inércia para um retângulo em relação aos eixos que passam pelo baricentro, paralelos aos lados, ele vale zero. Mas o restante ali não necessariamente vale zero, né, dessa expressão. Mas a área, que é base vezes altura, vezes dx vezes dy. E realmente não vale zero nesse caso. O xy é zero, que eu não indiquei aqui, mais 60, que é a base, 50, que é a altura, dx, que é 50, já tinha obtido, e o dy, que é 45, vezes dx, que é 50, vezes dy, que é 45. Isso dá 6.750.000, ou 6,750 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Com isso estão calculados Ix e Y e XY desse retângulo.